E também quero saudar e dar um bom dia aos internautas, aos que nos acompanham pelas nossas redes sociais. Primeiro Deus, segundo a natureza, terceiro homem. Nós, homens reunidos sob a proteção do primeiro, declaramos aberta a sessão solene dedicada ao Setembro Amarelo. Convido neste momento o vereador Igor Tagino, mas antes disso eu quero fazer a leitura do requerimento de número 010/2020 CMM. O vereador Infra, firmado nos termos de regimento interno desta Casa, requer que seja este requerimento submetido ao plenário para a realização de uma sessão solene com o tema Setembro Amarelo. Câmara de Vereadores, Sala das Sessões Augusto Severos, em 3 de setembro de 2020. Vereador relator, o vereador Igor Augusto Fernandes Tagino. E neste momento eu quero convidar o vereador Igor Tagino para que possa presidir esta sessão solene. E ao mesmo tempo eu já passo os trabalhos da mesa diretora para o vereador Igor Tagino. Bom dia a todos. Felicidade e alegria que estou aqui presidindo essa sessão no momento de hoje, sessão alusiva ao Setembro Amarelo, que essa casa já faz todos os anos. E hoje em especial, nesse período de pandemia que a gente vive, o público está limitado, mas está sendo transmitido pela página do Facebook da Câmara Municipal de Macaíba e pelo Instagram do vereador Igor Tagino. Nesse momento, eu convido os palestrantes, vou chamar nominalmente para sentar aqui na lateral. Primeiro eu queria convidar a psicóloga Kelly Tomé, que tem especialização em psicanálise clínica, pedagogia empresarial, avaliação psicológica e neuropsicologia. Trabalha na área clínica e na educação como servidora da UFRN, no Núcleo NEI, Núcleo de Educação da Infância. Seja bem-vinda, quem vem fazer parte da mesa. Convido Natalia Andrade, psicóloga de formação, especialista profissional em psicologia da saúde, especialização em neuropsicologia, membro da Comissão de Saúde do Conselho Regional de Psicologia, membro do Comitê Técnico de Política de Drogas de Macaíba, gestora do CAPS-AD de Macaíba, redutora de danos, militante do movimento Luta Antimanicomial e apoiadora da saúde mental do município. Natalia Andrade. Convido também Maíra Soares Rocha, psicóloga com especialização em saúde mental e terapias cognitivas, trabalha na equipe multidisciplinar da Secretaria Municipal de Saúde de Macaíba e atua também na área clínica. Maíra Rocha fazendo parte da mesa. Maíra e Natalia, podem vir para cá. Esse ano, como o ano passado, não vou fazer uma introdução sobre o tema, porque nós estamos recheados de psicólogos aqui mais capacitados para falar sobre o tema. Então, imediatamente eu já vou passar a palavra para a psicóloga Kelly Tomé fazer sua explanação sobre o tema Setembro Amarelo. Questão de ordem, presidente. Pois não, vereador. Eu quero também dar boas-vindas
a essas profissionais lindas e muito competentes, né? Conheço muito bem o trabalho delas e quero justificar, eu vou ter que me ausentar neste momento, mas nossa sessão ficará gravada e tenho certeza que eu vou assistir com muito carinho. Mas eu tenho umas situações agora, uma reunião administrativa, o nosso procurador e nossa secretária, e eu vou precisar sim, por conta do tempo, né, que a gente tem uma sessão ordinária logo mais às 11h30, e eu preciso, infelizmente, vou ter que me ausentar dessa sessão. Mas com certeza a sessão será uma sessão linda. O ano passado a gente saiu daqui com mensagens maravilhosas, né? E eu sei que realmente vocês são referência, né? O nosso CAPS é referência em saúde mental. Parabenizo as profissionais, viu? Quero deixar o meu abraço e que a sessão tenha realmente o seu objetivo. E a gente cuide e trate de quem realmente precisa da nossa atenção. Saúde mental não é brincadeira, né? E realmente infelizmente, às vezes quando a gente enxerga, as pessoas já são vítimas, né? Fatais. Então, boa sessão, aproveitem o momento e um grande abraço a todos. Gostaria também de convidar Genildo Genuíno, diretor de métodos educativos do grupo de escuteiros Augusto Severo, Macaíba, também fazem parte da mesa. Pode ficar à vontade. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar, né, a todos, a vereadora Dada Ribeiro, que é a presidente da Câmara, o vereador Igor Tagina, que é o presidente da sessão, os demais vereadores, né, que devem estar nos assistindo, e a população em geral que também nos assiste. Bom, é um prazer estar aqui com vocês essa manhã, né, representando a psicologia, tratando desse tema tão importante, tão relevante que é o Setembro Amarelo. Quero parabenizar o vereador Igor pela iniciativa de abrir essa mesa, porque nós precisamos falar sobre isso. Nós precisamos ampliar esse diálogo, porque os números estão cada ano mais alarmantes, né? Quando a gente fala do Setembro Amarelo, eu acredito que, pelo que eu ouvi, vocês já falam há alguns anos sobre isso, mas é sempre importante retomar o que é o Setembro Amarelo, qual é o objetivo, né? Entender que é um mês, que é uma campanha, né, de prevenção e combate ao suicídio, né? Por que esse mês? Por que essa campanha, né? Quando a gente olha os números, a gente vê que acontecem mais de 12 mil casos de suicídios por ano no Brasil e mais de 1 milhão no mundo, né? Segundo a OMS, a cada 40 segundos alguém tira a sua própria vida. Então, à medida que estamos conversando aqui, alguém em algum lugar no mundo já tirou sua própria vida. E a gente para pensar como isso tem aumentado a cada ano, né? O suicídio, é a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, perdendo apenas para acidentes de trânsito. Ou seja, né, seriam os jovens que estariam começando suas vidas. Obrigada. Jovens que estão começando uma caminhada, que deveriam estar cheios de esperança, cheios de expectativas, de sonhos. E muitas vezes essas expectativas e esses sonhos são interrompidos por um ato tão cruel, né, que é a interrupção, né, abrupta da vida. Outro dado relevante é que 96,8% dos casos de transtornos mentais estão relacionados Outro dado relevante é que 96,8% dos casos de suicídio estão relacionados a transtornos mentais, incluindo depressão, transtorno bipolar, uso de substâncias, entre outros, né? Vemos que são os índices crescentes e que alertam a importância de falar sobre o assunto,
Ainda há muito tabu na sociedade acerca do tema, mas colocar em pauta é fator importante para salvar outras vidas. Então a gente tem que jogar fora o nosso preconceito, pois as doenças da mente, assim como as doenças físicas, as renais, as endócrinas, as cardíacas, elas são tratáveis, né? Existem uma série de doenças mentais, mas para cada uma delas existe um tratamento adequado, né? Esse com certeza é um tema que assusta, mas estou aqui hoje para conversar com vocês e dizer que, embora não seja um tema confortável, é sim um tema necessário, tá bom? Bom, mas qual seria a origem do Setembro Amarelo? Muitos acreditam que esse é um movimento nacional, mas na verdade ele surgiu em 1994 nos Estados Unidos, com a morte de um jovem de 17 anos chamado Mike Henry. Ele era um jovem que, na verdade, ele não havia apresentado para sua família e para os seus amigos nenhum indício de que pensaria em tirar sua própria vida, né? Como acontece até hoje, na verdade. Porém, em um belo dia, ele era conhecido como ser um jovem muito carinhoso e tinha habilidades mecânicas. Ele tinha um Mustang 68 que ele mesmo tinha customizado e pintado de amarelo. E um dia encontraram ele sem vida nesse Mustang, com uma carta, né, avisando os motivos pelo qual ele havia tirado sua própria vida. Chocados com a situação, os amigos e os familiares resolveram fazer uma iniciativa no velório dele, no funeral, e distribuir cartões amarelos. E dentro desses cartões haviam fitinhas amarelas. E a partir disso, né, esses cartões amarelos eles foram propagados e tomou uma proporção muito grande, sendo realmente um marco para tal ação, né? Em 2003, a Organização Mundial de Saúde instituiu o dia 10 de setembro como Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E o amarelo Mustang, né, de Mike Henry foi escolhido como uma cor para simbolizar essa campanha. Bom, em 2014, né, a gente tem um tempo aí, mas em 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina e a CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, instituíram nacionalmente, aqui no Brasil, o mês do Setembro Amarelo, né? Mas essa campanha deve acontecer o ano inteiro, né? Pois muita gente pode estar passando por uma situação, né, de vulnerabilidade, pensamentos com ideações suicidas e muitas vezes não saber como agir e não saber identificar o que estão passando. Né? O Brasil é listado como o 8º país no mundo sobre casos de suicídio. Na verdade, nós temos números muito graves, né? E, na verdade, nós consideramos muitas vezes o suicídio como uma demanda individual. Né? Nós pensamos que a pessoa pensa apenas em tirar a própria vida por alguma decisão própria. Mas, na verdade, o suicídio é um caso de saúde pública, né? Como as minhas colegas com certeza vão tratar para vocês, vão trazer para vocês a importância de trabalharmos sobre essa temática na saúde pública e, assim, atingirmos com prevenção as outras vidas. Bom, eu vou listar para vocês alguns fatores de risco relacionados às tentativas de suicídio, tá bom? Em primeiro lugar, segundo estudos, como eu já disse, né, 96,8% dos casos estão relacionados a transtornos mentais. Mas quais seriam esses transtornos mentais? Né? Seria a depressão, transtorno decorrente do uso de álcool, drogas, substâncias psicoativas, transtornos de personalidade, por exemplo, borderline, antissocial, esquizofrenias e transtornos de ansiedade. Né? Pensar em associar a ansiedade ao suicídio é algo muito sério, porque eu acredito aqui que todo mundo aqui se sente ansioso em algum momento do dia, né? E quem não teve uma crise de ansiedade, imagine essa ansiedade sendo parte, né, da vida, do dia a dia de alguém. Bom, a depressão, né, ela é a principal causa hoje dos suicídios, né? A depressão no Brasil, ela também tem números alarmantes. Segundo a OMS, 5,8% da nossa população é atingido pela depressão. É um número muito alto. E a gente precisa entender que a depressão ela é multifatorial, ou seja, ela é decorrente de alguns fatores. Né? Ela não é só decorrente, por exemplo, de uma tristeza avulsa ou de uma situação traumática. Na verdade, ela pode ter componentes genéticos. Vocês sabiam que, por exemplo, pessoas que têm casos de depressão na família correm riscos de 30% a 70% a mais de chances
de desenvolver depressão, além desses fatores genéticos, a gente pode pensar nos fatores ambientais, né? Fatores estressores, como perdas na infância, abusos físicos ou sexuais, negligência, o estresse diário, né? Nós vivemos num ritmo de vida muito estressante, né? A gente vive com privação de sono, com estresse muito grande, atividade de substâncias tóxicas, até a nossa alimentação hoje é muito tóxica. A gente está exposto, por exemplo, a agrotóxicos, a alimentos que têm potencial inflamatório muito grande no nosso organismo. Na verdade, a nossa base de alimentação ela é muito inflamatória, né? Que a gente gosta de comer coisas que não são muito saudáveis, né? E alterações cerebrais, por exemplo, né? A alteração de neurotransmissores, de hormônios. Acho que muitos de vocês já têm ouvido falar bastante, né, da serotonina, da dopamina, que são neurotransmissores importantes relacionados à nossa sensação de prazer e de bem-estar. Bom, quando falamos em depressão, nós falamos de 4 fatores principais, né, 4 áreas principais de sintomas, que é o humor, o pensamento, sintomas físicos e sintomas em relação à interação social. Com relação ao humor, né, nós obviamente destacamos a tristeza, a diminuição do prazer ou interesse pela vida, vontade de fazer as coisas, pessoas que trazem muitos sintomas de ansiedade, de medo e sintomas que podem flutuar ao longo do dia, né? A gente pensa que, na verdade, quem tem depressão é aquela pessoa que fica só em cima de uma cama o dia inteiro e, na verdade, não é. Muitos estão aí sorrindo, né, nos seus trabalhos, nas suas casas, mas por dentro estão quebrados, por dentro estão moídos, né? E muitas vezes o sorriso esconde algo que a pessoa tem muito latente dentro de si, né? Pensamentos, então a pessoa tem uma autocrítica, uma culpa, uma desesperança, um pessimismo, diminuição da concentração e também na velocidade de raciocínio. Então é uma pessoa que está ali, mas não entende direito o que você diz, é uma pessoa que está com dificuldade de processar aquela informação. Então se você convive com alguém no seu trabalho ou na sua casa que, por exemplo, traz falas como eu não sei por que eu faço isso, eu não me sinto bem comigo mesmo, sensações de culpas eternas, vocês precisam levantar uma bandeirinha vermelha aí na atenção, tá? Ou vocês mesmos, né? Se vocês carregam essas características. Em relação aos sintomas físicos, né, a gente vê uma diminuição muito forte na energia, fadiga no corpo, dores no corpo. Quem tem depressão sente muita dor no corpo, porque é um corpo pesado, é um corpo carregado, né? Diminuições do apetite ou aumento excessivo desse apetite, da mesma forma com o sono. E, enfim, interações sociais. Então, a pessoa passa a estar insatisfeita com seus próprios relacionamentos. Parece que nada é o suficiente, parece que existe um vazio existencial. A pessoa passa a tentar se isolar, se sentir sozinho, incompreendido. A incompreensão é uma marca muito forte da depressão, né? Geralmente, quem está dentro desse quadro sente que ninguém entende o que está dentro dela, porque são tantas emoções, são tantas questões que parece que ninguém é capaz de entender essa dor tão profunda, né? Enfim, o que a gente pode fazer, né, quando estamos convivendo ou prestando atenção, reparando em alguém que está apresentando algum traço de depressão? Em primeiro lugar, eu vou dizer para vocês o que não dizer, né? Evitem dizer que é frescura, evitem dizer que é coisa da cabeça, tenha pensamentos positivos, né? Porque isso não muda absolutamente nada para quem está vivenciando, né? Você é egoísta, só pensa em si mesmo. Você, quando convive com alguém que está nesse quadro e traz esse tipo de frase, de comportamento, você está, na verdade, fazendo a pessoa se sentir ainda pior com ela mesma e com a condição que muitas vezes ela não consegue trabalhar sozinha, né? Então, como ajudar, né? Se você tem se sentido assim, ou convivido com alguém que se sinta assim, você precisa se informar sobre o que você está passando, o que outra pessoa está passando. Você tem que tentar ouvir sem julgar e sem tentar resolver o problema da outra pessoa, né? Ser empático, ser presente para essa pessoa e entender que existe tratamento, né? A depressão é uma doença extremamente tratável. 7 em cada 10 casos possuem a remissão completa, mas é preciso buscar ajuda, tá? Além dos transtornos psiquiátricos, quais outros fatores podem estar influenciando no risco de suicídio? A gente sabe que existem fatores sociodemográficos, ou seja, estudos comprovam que há riscos mais fortes em alguns
casos em alguns números, né? Por exemplo, homens entre 15 e 35 anos ou acima dos 70 anos, né? Com situações econômicas extremas, ou por exemplo muito rico, ou por exemplo muito pobre. Moradores de áreas urbanas também têm mais riscos. Pessoas que estão desempregadas ou que acabaram de perder o emprego ou estão aposentados, com isolamento social, solteiros, separados, viúvos, pessoas que não têm realmente com quem partilhar essa vida, pessoas que experimentam um sentimento profundo de solidão. A gente sabe que o número de suicídio entre idosos também tem crescido nos últimos anos, justamente por esse sentimento de abandono que muitos idosos vivenciam, tá bom? Além disso, existem fatores psicológicos, como as perdas recentes, perdas de figuras parentais na infância, dinâmica familiar conturbada, datas importantes que foram conturbadas, ou seja, às vezes há uma perda significativa, por exemplo, na época natalina, e essa época traz muitas memórias negativas para essa pessoa, comportamentos impulsivos, agressividades, humor muito flutuante. Existem também condições clínicas incapacitantes, ou seja, a pessoa sofreu um acidente, fica sem capacidade de exercer suas funções laborais, doenças que não têm cura como a AIDS, epilepsias, tudo isso também são fatores para que a pessoa perca a esperança e o objetivo de continuar vivendo. Abuso sexual na infância, casos de suicídio na família ou tentativa prévia. Gente, se vocês convivem com alguém que já demonstrou uma carta, que já falou sobre morte, que fala constantemente que não vê sentido para a vida, isso já é um indício que precisa ser observado. Outros comportamentos que se assemelham também ao caso de depressão, que são pessoas retraídas, pessoas com dificuldade de se relacionar com amigos, com famílias, alguém que está sempre procurando se isolar, doenças psiquiátricas, pessoas muito pessimistas, apáticas, que têm muitas mudanças de personalidade, hábitos alimentares, enfim. Esse ano a campanha do Setembro Amarelo ganha um destaque, né? Porque assim como o nosso vereador falou, esse ano estamos em pandemia, né? E isso agrava muito mais a situação. Porque, como eu disse, o isolamento social é um fator de risco. E, na verdade, esse fator de risco foi ampliado para toda a população. E aí a gente não sabe ainda o desfecho dessa história, os números ainda estão sendo computados, mas a OMS já declara que muitos países já têm anunciado o aumento gritante de casos de depressão e ansiedade, e segundo experiências anteriores com outras pandemias, casos graves de transtorno pós-traumático. Então a gente sabe que hoje saúde mental é uma questão de ouro, é uma questão importante, é uma questão que precisa ser vista, né? O confinamento trouxe para algumas pessoas diversas dificuldades. O medo de sair de casa pode provocar comportamentos não saudáveis, como não buscar ajuda, tanto médica quanto psicológica, psiquiátrica. Além disso, as pessoas confinadas também trouxeram outros comportamentos. Houve um aumento de violência conjugal, houve aumento de separações, de conflitos familiares, e isso tudo tem trazido sequelas para a população. E por isso precisamos estar atentos. Bom, mas falamos agora sobre riscos, sobre o que é o Setembro Amarelo, qual foi o contexto, quais são os riscos. Quais são as coisas que temos que nos chamar a atenção para que nós possamos tomar cuidado com essa temática, mas existem fatores de proteção, fatores que nos ajudam, nos auxiliam a combater o suicídio, com certeza, né? Quais seriam então esses fatores de proteção, né? Eles estão relacionados com a nossa personalidade, com padrões familiares, padrões culturais, sociais, com um tratamento adequado, né? Então, em relação a traços de cognição e personalidade que possam nos auxiliar ao combate ao suicídio, né? O sentimento de valor pessoal, a confiança em si mesmo, boa autoestima, disposição para buscar ajuda quando necessário, né? Pedir conselho antes de tomar decisões importantes, estar aberto ao outro, a outra pessoa, disposição para adquirir novos conhecimentos, ter capacidade de resolver problemas e habilidade para se comunicar. Bom, pode ser que você não tenha nascido com essas características, né?
Nem todo mundo nasceu um bom orador, um bom comunicador, nem todo mundo nasceu com essa habilidade de se abrir para o mundo, mas todo o nosso traço de personalidade pode ser trabalhado. Então, se você sente que há um entrave dentro de você, que impede você de colocar para fora essa expressão dos seus sentimentos, que impede você de ter uma boa autoestima, uma boa relação consigo mesmo, com suas expectativas de futuro, procure alguém que possa estar lhe ajudando, tá bom? Fatores familiares, ou seja, ter uma família estruturada, ter um bom relacionamento intrafamiliar, se sentir apoiado pela família, ter pais dedicados e consistentes, também pode ser um fator de proteção. A rede de apoio é fundamental para que a gente possa se sentir amparado nesse mundo e ter um senso, né, de perspectiva, um senso de futuro ainda maior. Então, pais, mães que estão aqui hoje, que estão nos assistindo, deem atenção aos filhos de vocês. Vocês hoje são o maior fator de proteção ao desenvolvimento cognitivo dessas crianças. Então, é importantíssimo vocês estarem presentes, tá bom? Fatores sociais e culturais, como adesão a valores, normas e tradições positivas, bom relacionamentos com amigos, colegas, vizinhos, apoio de pessoas relevantes, amigos que não usam drogas. Então, o combate às drogas é fundamental. Com certeza as meninas trabalham diariamente, né, com isso. Participação de grupos que tenham interesses em comum, por exemplo, igreja, atividades esportivas, clube, grupos de trabalho, enfim, algum grupo que você se identifique, que partilhe interesses em comum é muito importante, né? E ter objetivos de vida também. Em ter boa alimentação, bom sono, gostar de tomar sol. A gente vive tão confinado dentro de casa que às vezes é falta de vitamina D, a sensação de mal-estar que nós sentimos, né? Então, às vezes, precisamos nos expor um pouco a essa vida, né, para também trabalharmos os fatores biológicos que podem estar influenciando no nosso humor. Por fim, né, sem dúvidas, eu tenho certeza que todos que estão aqui ouvindo, que estão nos assistindo, querem fazer da sua casa um lar, né, um lugar seguro, um refúgio para onde queremos correr quando as coisas não estão muito bem, não é verdade? Um lar organizado, acolhedor, um ambiente favorável ao diálogo fará toda a diferença para você e para sua família. A escuta empática é extremamente importante, pois às vezes ao compartilhar uma ideação suicida, a pessoa deixa uma chave nas suas mãos. Essa chave que pode abrir a porta para que você possa acessar ao fator de risco e proteção. Então, muitas vezes, quando alguém fala que não vê sentido para a vida, quando alguém fala para a gente que pensa em morrer, a gente julga, a gente não acolhe. E nós precisamos ter uma escuta empática, uma escuta que acolha essa pessoa, né? Não existe presente maior do que estar presente. E esse é o maior presente que podemos dar para quem convive conosco. Nós podemos combater o suicídio estando presente, estando empaticamente, com ouvidos e corações abertos para quem está sofrendo. O suicídio, na sua maioria, embora alguns planejem, mas na sua maioria ele é um impulso momentâneo, né? E como impulso momentâneo, às vezes a pessoa, antes de tentar realmente tirar sua própria vida, ela tenta entrar em contato com alguém, tenta falar, e às vezes essa conversa pode mudar radicalmente o destino dessa vida, né? Muitas vezes o desejo da morte não é o desejo da ausência de vida, mas apenas o desejo que a dor vá embora, né? Então, se você se identificou com algumas das coisas que eu citei aqui, se você, refletindo, parou para pensar em alguém que vocês conheçam nas suas casas, nos seus trabalhos, né? Busquem um tratamento adequado. Busquem sim estar presentes, busquem sim ser empáticos, mas também auxiliem, sejam a ponte dessas pessoas para um tratamento adequado. Estudos comprovam que a ação das medicações, o tratamento psiquiátrico, em conjunto com acompanhamento psicoterápico, com certeza é muito mais efetivo. Então, eu quero agradecer a oportunidade, quero agradecer, é um privilégio estar aqui falando sobre esse assunto tão importante e dividir a mesa com esses profissionais tão competentes. Obrigada. Gostaria de parabenizar a Escola Kendrick Tomé pela sua palestra, um assunto de tamanha relevância, tanto no Brasil como aqui no nosso estado e no nosso município de Macaíba. E dizer que é uma satisfação poder contar com você esse ano aqui, inovando a nossa sessão do Setembro Amarelo.
E nesse momento a gente vai passar. Certo. Eu vou passar a palavra aqui para Nathalie e Maíra e dizer também aos internautas que estão nos assistindo que quem tiver alguma pergunta pode fazer aqui, que a gente anota aqui e as palestrantes podem responder. Vamos lá. Bom, pessoal, bom dia. Eu gostaria de cumprimentar aqui a presidente da sessão, Igor Targino, vereador Igor Targino. Cumprimentar a todos que estão presentes nesta casa, a vereadora Dadá, que é a presidente da Câmara, precisa se ausentar, e a todos que estão assistindo a gente, né? Estamos numa campanha muito importante, que é o Setembro Amarelo, e quem me falou divinamente, né? Falou sobre os aspectos relacionados ao suicídio, né? E as implicações e os transtornos que isso pode causar dentro da sociedade, de uma maneira geral, né? Trouxe números alarmantes. Geralmente as pessoas fazem assim, não se fala muito de suicídio, né? Só fala suicídio em setembro e tudo mais. E alguns estudos apontam que falar muito sobre o suicídio pode estimular o suicídio, né? Então, o suicídio, a gente tem um trabalho preventivo, né? Mas o que menos a gente quer é estimular essa prática. Então, a gente está aqui para falar sobre a valorização da vida, né? Quem me falou sobre situações que podem prevenir, né, o acometimento do suicídio. E a gente aqui, enquanto psicóloga do município, eu, enquanto psicóloga da equipe multidisciplinar do município de Macaíba, da Secretaria de Saúde, vou trazer algumas informações voltadas à minha função dentro do município, né, como é que eu atuo, e Nathalie também vai trazer a função dela dentro do município enquanto atenção especializada como coordenadora do CAPS. Então, pessoal, a gente vai passar um videozinho para exemplificar um pouco sobre o tema, mostrar um pouco, né, algumas... Antes de abrir a nossa fala, e ele é legendado. Aí a gente vai colocar e vocês falam se está dando para ver direitinho. So what is empathy and why is it very different than sympathy? Está dando para ler? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, I'm down. I know what it's like down here. And you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, no, you want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with at least. I had it, yeah. And we do it all the time. Because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So, I had a miscarriage. At least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student.
But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now, I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. Pois é, pessoal, a gente está... esse vídeo para que às vezes a gente precisa compreender que muitas vezes a gente realmente não está preparado para falar com as pessoas sobre isso. E quando a gente fala na empatia, é tentar se colocar no lugar do outro, é tentar compreender, é essa conexão, né, importante que a gente precisa construir com as pessoas, né? Essa conexão que a gente precisa fazer com as pessoas, porque muitas vezes aquela pessoa está em sofrimento e ela não precisa de uma pessoa simpática para colocar vários pelo menos. Não, ela quer que você compreenda, que você entenda. E que muitas vezes é difícil realmente compreender, porque o sofrimento ele não é fácil de ser compreendido. Mas aí o importante é que a gente esteja disposto, principalmente nós que somos profissionais, nós estarmos dispostos a escutar, a acolher com empatia, criando conexões, criando vínculos, construindo vínculos com as pessoas, né? E nós estamos aqui justamente para conversar com vocês sobre esse trabalho que a gente desenvolve no município, sobre os nossos serviços, apresentar o que é essa rede de atenção psicossocial, que é a rede mais preparada para estar lidando sobre o fenômeno do suicídio, né? E aí, eu sou Nathalie, Maria, somos psicólogas da rede, já tem um tempo, e a gente queria iniciar nossa fala trazendo essa árvore do IP. Que quando a gente fala sobre sofrimento, a gente também está falando sobre a percepção daquela pessoa. E que muitas vezes essa árvore do IP, para algumas pessoas vai olhar que lindo, que belo, é vida, é árvore. Mas para outras não. Outras vão olhar para essa árvore do IP e vai dizer, poxa, que trabalho eu vou ter de varrer esse monte de folhas que estão caídas no chão. Então, o sofrimento, ele tem uma relação muito íntima com a percepção das pessoas, de como eu enxergo o mundo, de como as sensações, os estímulos externos, como eu percebo, e que isso também tem uma relação com a nossa construção histórica, política, ética, moral, social, com relação à nossa concepção do processo de saúde e doença, e que isso interfere no modo como nós atuamos, conduzimos a nossa própria vida. E enquanto profissional, a gente tem que ter esse respeito pelo direito à vida das pessoas, principalmente o direito humano, de qualquer ser humano, que tem de viver, né? Então, pessoal, eu vou trazer aqui algumas informações, né? Antes de falar um pouco sobre o meu fazer profissional e associar também ao suicídio. Kemily já falou, né? Mas eu posso trazer ainda aí uma definição do suicídio, que ele é uma causa, ele é considerado uma morte por causa externa, é o ato deliberado executado pelo próprio indivíduo cuja intenção seja a morte de forma consciente, né? É uma violência autoprovocada, só tem intenção realmente de tirar a própria vida, mesmo que ambivalente, usando o meio que ela acredita ser letal. Também fazem parte do que habitualmente chamamos de comportamentos suicidas, pensamentos, os planos e a tentativa de suicídio, gente. E tem uma diferençazinha entre essas caracterizações. Pensamentos, planos e tentativas vai dizer muito sobre o que é que aquele indivíduo ele realmente planeja com o suicídio, né? Tem pessoas que vai ter só o pensamento de tirar a própria vida, mas não vai colocá-lo em prática. Então, como o Kemily falou, isso vai depender muito dos estímulos, vai depender muito de como aquele paciente, de como aquele indivíduo está sendo acolhido, né? Uma palavra, uma escuta pode ser essencial para ele ter uma
uma mudança de ideia, de se aprofundar no ato suicida, né? O plano já é um passo maior, a pessoa já tem o planejamento mesmo de executar fazer aquele planejamento suicida, e a tentativa, que é o ato mesmo de ir lá, querer, sei lá, executar, dar um tiro na cabeça, se envenenar, enfim. Então, gente, essa é a definição. Só um minutinho, só para registrar a presença do vereador Jefferson Estado e convidar o mesmo a fazer parte da sessão. E aí, gente, o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio foi estabelecido no dia 10 de setembro. Porém, a gente está no mês do suicídio, que é o setembro, né? Que a Emily também falou sobre a história de como se deu esse mês, essa constituição do mês de suicídio. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, poucos países incluíram a prevenção do suicídio entre as suas prioridades de saúde. Só 28 relatam possuir estratégia nacional para isso. A prevenção não tem sido tratada de forma adequada devido à falta de consciência do suicídio como um grave problema de saúde pública em diversas sociedades. O tema é um tabu e por isso não é discutido abertamente. Então, gente, o que permeia o suicídio são ideias muito delicadas, né? O suicídio tem uma visão religiosa ainda muito forte em cima, né? A pessoa que cometeu suicídio é um fraco, né? A pessoa que cometeu suicídio não vai para o céu, vai direto para o inferno, né? É uma pessoa que não tinha perspectiva de vida, é uma pessoa egoísta, e não é nada disso, né? Só que cometeu ou planejou, tentou tirar a própria vida, sabe os reais motivos de estar fazendo, de estar cometendo aquele ato. E aí os transtornos mentais, eles ajudam muito nessa prática, né? Então, às vezes é um surto, algo assim, minutos, e a pessoa comete ali aquele ato, e às vezes uma palavra, alguém que pudesse dar um suporte, poderia ajudar a mudar essa realidade totalmente, né? E aí, vamos trazer aqui uma realidade 2019 versus 2020. 2019, nesta mesma casa aqui, né, com o Igor Tagino presidindo a sessão, eu estava aqui junto com Clarice, que é a outra psicóloga da atenção básica, falando sobre o nosso trabalho enquanto Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que era o antigo nome da nossa equipe, que hoje é a equipe multidisciplinar da atenção básica. E aí a gente falou um pouco sobre o nosso trabalho. Vou falar resumidamente o que é que a gente realiza no município. Eu sou psicóloga da comunidade, tá? A gente faz um trabalho de matriciamento. O que é isso? Existem 24 estratégias de saúde da família no município de Macaíba. Que é isso, Maíra? Os famosos postinhos de saúde, né? Incluindo postos zona urbana e zona rural. Tem uma psicóloga que cobre a zona urbana, que é Clarice, que está na licença maternidade, e eu cubro a zona rural toda de Macaíba. Então, o que é que a gente faz? A gente faz um trabalho de promoção e prevenção à saúde. O que é que a gente acredita? Que prevenir é muito mais vantajoso do que você chegar e tratar o indivíduo já com aquela determinada doença, né? Então a gente trabalha com a comunidade, a gente tem grupos de jovens, de idosos, grupo de hipertensos, de diabéticos, a gente faz trabalhos com todas as campanhas, Novembro Azul, Setembro Amarelo, Outubro Rosa, entre outras. E aí a gente desenvolve a função do matriciamento, que é todos os dias estar numa unidade de saúde, uma estratégia de saúde da família, desempenhando atividades voltadas à comunidade, na promoção e prevenção a agravos à saúde, certo? Quem compõe hoje é a equipe multidisciplinar da Secretaria de Saúde. Os profissionais são de nível superior e dentre eles tem nutricionista, psicólogo, assistente social, farmacêutico, fonoaudiólogo, profissional de educação física, fisioterapeuta e terapeuta ocupacional. Então a gente trabalha em conjunto, né, dando uma atenção integral à saúde desse paciente, porque saúde não é só agravo físico.
A gente considera a saúde hoje como o ser humano de uma forma integral, então não é só físico, é biológico, mental, social, comunitário, né? Até onde você mora, as condições que você mora vai dizer se você tem uma condição boa de saúde ou não, certo, gente? Então a gente trabalha em cima dessas perspectivas, tá? A equipe multidisciplinar. O que é que a equipe multidisciplinar fez no ano de 2020? Maíra, vocês não podiam fazer o trabalho de grupos em 2020. Por que, gente? A gente não podia fazer? Pandemia, né? Então a gente não podia juntar a população, aglomerar. Então a coordenação junto com a atenção básica deu algumas estratégias para os profissionais para ajudar na diminuição desses agravos emocionais e outros agravos também, né? Então, o que é que a gente realizava? Visitas domiciliares em caso de urgência, com o uso adequado dos equipamentos de proteção. Então, a gente ia, né, com máscara, a máscara face, de luva, de touca, de jaleco, ou com capote, né, alguns profissionais usavam. A gente estava realizando, durante o período de pandemia, ligações de monitoramento para investigação de sintomas e bem-estar do paciente. Então, todo paciente que dava entrada na unidade básica de saúde, ele é notificado. Como era essa notificação? Sintomas que tinham a ver com o Covid, né, que tinham a característica de Covid, tinha a notificação. E a gente, enquanto profissional, ligava para os pacientes para saber do bem-estar, né? Físico e mental também. Os pacientes conversavam bastante com a gente. Na área de psicologia, o teleatendimento destinado aos profissionais de saúde. Por que, gente, destinado aos profissionais de saúde? Porque o que é que a gente estava vendo? A população estava em angústia, em confinamento, com medo, estava. Mas os profissionais de saúde, eles continuaram trabalhando e expondo ao risco muito mais do que a população. Então a gente via que os profissionais de saúde estavam adoecendo emocionalmente, principalmente. Então a gente destinou esse teleatendimento aos profissionais, estando profissionais de psicologia à disposição para escuta e acolhimento. Então, eu como psicóloga, Nathalie, psicólogos da UPA, do Centro de Saúde, do outro CAPES, né, alguns psicólogos da assistência, eles deram esse suporte, eles se proporam a dar o suporte aos profissionais de saúde, né? Era só ligar que a gente tinha essa conversa. O esclarecimento de dúvidas através dos telefones institucionais. Então, a população, no que precisasse tirar dúvida, ela podia ligar para a secretaria e as dúvidas todas eram sanadas, né? O que a gente soubesse e a gente procurava saber, a gente falava. Suporte aos profissionais de saúde, realização do teste SWAB, né, que é o testezinho do cotonete, e os testes rápidos para o diagnóstico de Covid, com um critério de risco, né, para a população, gente. Então, não é que os profissionais pararam de atender, mas a gente teve que se reinventar, a gente teve que se adequar a um novo normal, né, que tanto está se falando por aí. Então, o que é que acontece? Confinamento e isolamento social são fatores muito, muito, muito complicados, segundo o que está sendo estudado aí, né, para as pessoas. Então, as pessoas não estão sabendo lidar com o confinamento e com o isolamento. Por quê, Maíra? Porque somos seres sociáveis. Nós não fomos fabricados, né, não fomos gerados para ficarmos solitários. Então, nós somos seres que precisamos nos relacionarmos com outras pessoas. Então, a pandemia fez o quê? De uma hora para outra, isola todo mundo, ninguém pode sair de casa, fica todo mundo em casa, contato com a família quase zero. Então, tem que todo mundo por tempo indeterminado, que era pior. Porque uma coisa é você saber que vai ficar isolado, outra coisa é não saber por quanto tempo você vai ficar. E aí, a pandemia, com certeza, aumentou. Esses dados vão sair aí de uma forma negativa, infelizmente, os fatores de risco para o suicídio, né? Profissionais de saúde é um dos públicos mais afetados
por esse dado, tá? Dados apontam aumento da angústia, medo, ansiedade e depressão. Quem me falou muito bem sobre isso também. O distanciamento social e o confinamento são alguns dos fatores negativos mais citados pelas pessoas nas pesquisas, né? E fatores somados às questões de violência, transtornos por consumo de álcool e outras drogas, sentimentos de perda podem aumentar o risco de uma pessoa decidir tirar a própria vida. Então, gente, a realidade que a gente se encontra hoje é totalmente diferente da que a gente se encontrava um ano atrás. E, infelizmente, não é obrigado a gente saber lidar com isso. Então, tem gente que realmente está com sentimentos confusos, a maioria das pessoas. Quem nunca ouviu falar em ansiedade e tristeza está tendo sentimentos assim, né? Ai, será que eu estou anormal? Será que eu vou entrar em depressão? Será que... Não, gente. É a realidade que está acontecendo diante da pandemia, tá? E aí, pessoal, esse foi os dados, né, relacionados à minha função enquanto psicóloga, enquanto atenção básica no município, tá? Eu estou nessa área da equipe multidisciplinar e eu vou passar agora para a rede de atenção psicossocial, que é onde Nathalie faz a cobertura como coordenadora do CAPS-AD, atenção especializada, tá bom? Muito obrigada. Oi, gente. Agora eu vou falar um pouquinho sobre essa rede de assistência social. Mas antes eu gostaria de enfatizar que eu vou trazer a lei, vou trazer a RAFS. As pessoas precisam entender que elas têm o direito. E quando a gente está falando sobre suicídio, a gente também está falando sobre essas questões que norteiam, né, esse contexto, esse fenômeno. E a gente percebe que nos estudos da suicidologia é muito presente estudos voltados sempre para a parte médica, né? Medicalização da vida, né? Questões humanas sempre sendo relacionadas ao poder homogêneo do meio. E a gente tem que entender que esse poder verticalizante interfere na vida das pessoas. E por trabalhar em um ambiente, em um contexto psicossocial, é importante trazer outras questões, outras nuances, como problemas de violência. A gente vê esses dados gritantes, né? É bem comercial. Tantos por cento, e a gente tem que entender que muitas vezes uma menina que sofreu estupro, adolescente, engravidou e tira sua própria vida, ela não tem relação com a depressão. Ela tem relação com a violência que ela sofreu. E que a sociedade precisa garantir esse direito. Os serviços precisam garantir o direito das pessoas ao cuidado. Os serviços precisam estar abertos e os profissionais qualificados para atender. Porque a gente sempre fala muito e vê muitas campanhas surgindo. A rede social ela é um campo muito potente, midiático, de trazer essas campanhas, de formar grupos coletivos para que as pessoas conversem, dialoguem entre elas. Porém, muitas vezes, essas campanhas são feitas de forma desrespeitosa, violam, na verdade, as pessoas, o sofrimento das pessoas, né? Elas criam esses padrões normativos do que você tem que ser, né? E a gente muitas vezes levanta essas discussões de valor de vida e que muitas vezes a gente não está preparado para escutar o sofrimento de uma pessoa que está na miséria, que perdeu um filho, que está desempregada. E a gente tem sempre esses discursos prontos: valorize sua vida, a vida está aí, é um dom divino, né? Então a gente precisa entender também o contexto histórico, sociodemográfico, como Kemble trouxe, tentar entender onde essas pessoas se encontram, onde elas estão, né? E a gente, da rede psicossocial, a gente tenta realmente atender as pessoas mais vulneráveis. São as pessoas que nos chegam. São a população negra, LGBTQIA+, indígenas. A gente vê aí, vocês acham que essa devastação na Mata Atlântica, na Amazônia, Ai, meu Deus, esqueci o nome. Do Pantanal.
Você acha que isso não interfere na vida dos indígenas, nas tribos, que tem toda a sua identidade ali? Então, isso é uma questão que traz também para falar sobre suicídio. Não é só os dados relacionados à Associação de Medicina, que traz como Associação de Psiquiatria, que trouxe aqui cuidar do suicídio como psiquiatra. E muitas vezes a gente também, como psicólogos, a gente tem um discurso muito psicologizante da coisa, não é? E a gente precisa entender que para falar sobre isso a gente tem que investir em políticas públicas, investir em rede de potenciais sociais, não é? Investir nessa rede de apoio social que as pessoas precisam. Então, antes de falar qualquer coisa da minha prática, eu preciso que vocês entendam que a rede de atenção psicossocial ela está direcionada para pessoas com sofrimento ou transtorno mental. Então, a pessoa não precisa ter um CID para ser atendida dentro dessa rede. Ela precisa estar em sofrimento. E o suicídio tem uma relação direta com o sofrimento social, econômico, muitas vezes questões de valor. Não é? Muitas vezes essa pessoa, uma pessoa que é transexual, sofre violência dentro de casa. E aí a gente tem vários estudos, vários relatos desses padrões normativos que a própria família ela se configura e que ela causa violência contra essas pessoas, né? Questões de machismo, transfobia, né? Homofobia, inclusive nós enquanto profissionais com a psicofobia de ter a dificuldade de lidar com pacientes de saúde mental na nossa própria rede, né? Principalmente eu trabalho em saúde mental desde 2008 e há 6 anos específica com drogas. Então, os usuários de drogas são as pessoas que sofrem baixando preconceito, né? E aí a gente vem vivenciando nesse atual cenário esse desmonte da nossa política de saúde mental e que é importante eu trazer a RAPS, que é de 2011, que ela vem legitimar essa rede de cuidado. E a gente precisa realmente fazer esses movimentos, né, de resistência, movimentos de acesso às pessoas para que elas entendam que elas têm um direito garantido. E que a RAPS ela também não cuida só de sofrimento e transtorno mental, mas pessoas que também apresentam necessidades decorrentes do uso de drogas, tá? Por mais que seja uma portaria relacionada, regulamentada pelo SUS, mas quando a gente está falando sobre suicídio, a gente está falando aqui sobre SUS, SUAS, educação, sobre habitação, sobre trânsito. A gente está falando sobre cuidados básicos, né, e fundamentais para a população. Então, essas diretrizes da RAPS, é importante a gente entender essas diretrizes da RAPS. Quais são as diretrizes? São 12 diretrizes. Respeito aos direitos humanos, garantindo a autonomia e a liberdade das pessoas. Às vezes a gente quer se apropriar dos corpos das pessoas, principalmente quando a gente tem um viés da medicalização da vida. Achar que toda a questão humana, a medicação vai resolver, o médico vai resolver. E muitas vezes não é uma questão só que atravessa, que tudo está resolvendo a questão científica, mas muitas vezes nas relações, certo? Promoção da equidade, reconhecendo os determinantes sociais da saúde. Então, muitas vezes a gente tem problemas na comunidade de saneamento básico. E isso pode ser, como as meninas falaram, um fator de risco, né? Combate a estigmas e preconceito. É muito difícil falar sobre o seu sofrimento, principalmente quando a gente tem uma população muito preconceituosa e quando a gente tem práticas já necropolíticas atualmente, que na modernidade a gente tinha uma gestão da saúde. Hoje em dia a gente tem uma gestão voltada para a morte com essa necropolítica. Então a gente escuta os discursos, bandido bom é bandido morto, né? E a gente vem com as campanhas aí da população negra que vidas negras importam, né? E aí a gente tem que realmente defender toda e qualquer vida. É isso que os profissionais da RAPS trabalham. Garantia de acesso e de qualidade dos serviços, ofertando cuidado integral e assistência multiprofissional sob a lógica interdisciplinar. Então não é só a prática do médico, não é só um problema de transtorno mental, de
da psicopatologia. É uma questão também social, uma questão muito também de educação. Atenção humanizada e centrada nas necessidades das pessoas. Então, a gente precisa estar aberto a escutar o que aquela pessoa está precisando. Nós não vamos ter receitas de bolo. Nós vamos tentar entender o que aquela pessoa está passando. Para a gente poder criar um projeto terapêutico singular para ela. Para a gente poder traçar uma linha de cuidado. Então, não sou eu que traço, é o sujeito. Né? E muitas vezes a gente que trabalha com usuário de droga, a população em si, ela tem uma visão, principalmente da loucura, né? É uma questão histórica sobre a loucura, de aprisionar essas pessoas, de retirar da sociedade, de colocar em hospital psiquiátrico, de colocar em comunidade terapêutica. E aí a gente está aqui mostrando que vai depender da necessidade dela. Então, muitas vezes aquela pessoa, inclusive com problemáticas de álcool, que muitas vezes potencializa, está na humanidade há muito tempo, álcool e violência. Há muito tempo, isso é um problema milenar. E às vezes a gente escuta gestores maiores vir com um discurso em redes sociais, na mídia, falar que quer zerar suicídio. Como que a gente zera suicídio? Como que a gente zera suicídio se a gente tem problemas como violência, como miséria, como desigualdade social? Então a gente precisa se preparar para atender as pessoas. Diversificação das estratégias de cuidado, desenvolvimento de atividades no território, que favoreça a inclusão social, com vistas à promoção da autonomia e ao exercício da cidadania. Muitas vezes a gente realmente não vai conseguir evitar o suicídio. E isso é algo da clínica que a gente enfrenta bastante. Porque às vezes a gente recebe uma pessoa e a gente tenta desconstruir o que ela pensa sobre esse fenômeno do suicídio. E muitas vezes a gente não consegue. E aquela pessoa vai ao ato. Então a gente também tem que trabalhar essa questão da autonomia. As pessoas são livres. Né? Eu sei que nesse neoliberalismo parece que as coisas estão... a sensação de liberdade está sendo aniquilada. Por isso que a gente precisa realmente da rede fazer esse movimento de construção de que as pessoas elas têm autonomia sobre sua própria vida. E que não estamos aqui com um modelo tutelar da nossa prática. A gente não está para cronificar o adoecimento. Né? Desenvolvimento de estratégias de redução de danos. Ou seja, a gente não está aqui para levantar uma bandeira contra as drogas. A gente está aqui para trabalhar a redução de danos. E as pessoas elas são livres para escolher aquilo que elas querem para si. Esse é o nosso papel. Né? Se a pessoa quer ficar em abstinência sobre qualquer tipo de droga, vamos trabalhar isso. Mas, principalmente no que ela deseja para ela. ênfase em serviços de base territorial e comunitária. Por isso que o CAPS é um dos lugares para acolher as demandas de suicídio, porque ele é de base comunitária, com participação e controle social dos usuários e de seus familiares. Então a gente precisa que os familiares, que os usuários, que esse movimento aqui coletivo nos tragam suas demandas, participem do processo de cogestão dos serviços de saúde, dos serviços de assistência. Organização dos serviços em rede de atenção à saúde regionalizada, com estabelecimento de ações intersetoriais para garantir a integralidade do cuidado. Então a gente não trabalha mais no modelo cartesiano, de que separa o corpo da mente. Nós trabalhamos de forma integral e fazendo a participação, trazendo para junto, corresponsabilizando, compartilhando com outros setores. Promoção de estratégias de educação permanente, qualificar esses profissionais, desenvolvimento da lógica do cuidado para pessoas com transtornos mentais e com necessidades recorrentes de drogas, tendo como eixo central a construção do projeto terapêutico singular. Quando a gente fala de desenvolvimento da lógica do cuidado, é pensar na reforma psiquiátrica. É a gente estar compreendendo que essas pessoas elas precisam estar no território e não aprisionadas. E muitas vezes a gente aprisiona o sofrimento. E quantos profissionais a gente escuta? E aí eu encaminho para quem? Eu encaminho para quem? Para quem eu encaminho? E aí eu convido, comece encaminhando para você, faça esse caminhamento para você, escute o que aquela pessoa tem para dizer. E aí você começa a traçar uma linha de cuidado para ela. Né? Os objetivos gerais da RAPS.
é ampliar o acesso da atenção psicossocial da população em geral. Então a gente não se centraliza só em um serviço, não. Ampliar esse cuidado. Promover o acesso das pessoas com transtornos mentais e com necessidade decorrente de drogas. Garantir a articulação e integração dos pontos de atenção da rede no território, qualificando o cuidado por meio do acolhimento, do acompanhamento contínuo e da atenção às urgências. Então, assim, nessa pandemia, como é que os CAPs trabalharam? Né? Se não pode fazer do grupo, e a base do CAPs são os coletivos, são os grupos. Teve pessoas que continuaram frequentando o CAPs diariamente, porque nós trabalhamos nesse cuidado longitudinal, nesse cuidado contínuo. Porque tem pacientes crônicos que precisam desse cuidado do CAPS, que muitas vezes estão em situação de vulnerabilidade social e que o CAPS está aí para dar esse suporte. A rede ela tem que estar atuando principalmente nas pessoas que são públicos vulneráveis, porque esses públicos vulneráveis são onde os índices estão batendo. Com relação à população negra e à branquicitude, a população negra, entre 10 pessoas que cometem suicídio, 6 são negros. Isso é um dado que vem da Bahia, de estudos da Bahia, de 2018. Então, a população vulnerável é a que mais sofre. Idosos, né, que sofrem violência. Então, a gente precisa estar atento para essas pessoas mesmo e acolher. E essa é a nossa rede, a 7ª região de saúde, é onde Macaíba está, que é São Gonçalo, Extremóis, Natal, Parnamirim, né? Olha o tamanho de Macaíba, né? Como a gente tem uma área territorial tão grande e extensa, né? E dar conta realmente dessa área territorial não é fácil. Por isso que a gente precisa de todo mundo, né? Só temos 2 CAPs, um CAPs tipo 2 e um CAPs tipo 2AD. Que a gente vem com projetos para implantar outra unidade de acolhimento, tenta ver o CAPS infantil, mas, gente, o site está fechado, não se regulamenta mais nada. Verba para CAPS congelada. E nessa política atual de saúde mental, não tem investimento para isso. Investimento é para o hospital psiquiátrico como da terapêutica, para, na verdade, retirar essas pessoas do convívio social e aprisioná-las. E o nosso dever, e principalmente o meu, que é da luta contra o começo, é mostrar a importância, a potência que é o Centro de Atenção Psicossocial. E aí, dentro da nossa rede, nós temos uma atenção básica, como era dito, com grande potência, como centro de tudo é a atenção básica. Nós temos a UPA, nós temos o Hospital Regional, nós temos o Centro de Saúde, que é o nosso ambulatório, né? Nós temos o SAMU, os CAPs, e por último, lá em cima, no ponto assim, quando necessário, quando realmente esgotou todo o esforço de uma rede, esgotou toda realmente as práticas que a gente poderia ter com aqueles horas, a gente recorre ao Hospital João Machado, né, dentro do SUS. E aí, quando sai, volta para a rede. Ali existe o CRAS, o CREAS, os centros comunitários, igrejas, esportes, a educação, lazer, cultura, comunidades, ONG, os alcoólatras anônimos, porque faz parte da rede, são dispositivos que os nossos usuários frequentam, que as pessoas estão ali. Então a gente precisa potencializar e corresponsabilizar essa rede, né? E ali, como assim, ó, o fluxo da RAPS em Macaíba tem uma lógica em rede, e quando a gente fala em rede, a gente está falando de pessoas. Para a gente construir uma rede, a gente precisa partir da pessoa, do caso, certo? Não sou eu que digo para onde você vai, é a pessoa que vai trazer essa demanda. E aí, aqui, trabalhar o usuário na sua intersetorialidade, certo? Como? Os serviços de saúde, as instituições de ensino. Olha, tem delegacia especializada, centro de assistência social, CRAS e CREAS, a Vale da Infância, Juventude e Idoso, as ONGs, os centros comunitários. Isso é intersetorialidade. É o sujeito no centro e vindo com todas as suas nuances. Por isso que o fenômeno do suicídio é multicausal, é multidimensional, né? E a gente, quando traz essa proposta mais da psicologia social crítica, a gente vem trazer um outro discurso sobre o suicídio para a gente realmente não sempre estar direcionando
a psicopatologização. Se eu vou trabalhar em multifator, como o transtorno mental, que a gente traz esse discurso da multifatorialidade, então a gente sempre vai ter os fatores como aquela lógica da matemática, né? Fator. E aí eu vou pegando, vou direcionar esse fator daqui, pegar esse fator daqui, e a gente precisa estar pensando, quando a gente está trabalhando dentro de um CAPS, dentro dessa lógica mais psicossocial, realmente é na multidimensão que aquele fenômeno vai trazer. Ele vai trazer outro estudo, um outro olhar que os estudos da suicidologia traz, né? É um pouco menos pautado na questão da medicina, né? E traz mais para o âmbito social do lidar. E aí esses são os nossos componentes da APS, que tem a atenção básica, a atenção psicossocial especializada, nós temos a atenção de urgência e emergência, a atenção residencial de caráter transitório, a atenção hospitalar, estratégias de desinstitucionalização. Isso aqui é um avanço para a nossa política de saúde mental, porque isso está dentro da reforma, da lógica da sociedade sem manicômios, não é? Com as pessoas transitando, estratégias de reabilitação psicossocial, que é um grande problema de muitos municípios. Realmente é você proporcionar, gerar trabalho e renda para uma população mais vulnerável, já que trabalhamos em uma sociedade capitalista. Então a gente precisa entender que a gente precisa tentar romper barreiras, né, dessa estruturação capitalista, para que os nossos usuários também possam frequentar, poder trabalhar, poder ter possibilidade de vida, porque muitos não têm possibilidade, né? É uma sociedade muito fechada. Então a gente lida com o fenômeno do suicídio na parte individual, mas também na parte universal do problema, não é? Porque se a gente puder ver movimentos LGBTQIA+, quando a gente conversa com essa população, essas pessoas falam que na hora que estão lá no movimento, elas se sentem livres, elas se sentem abertas, porque se eu sair na rua, sou casada, meu marido é branco, e andar de mão dadas, eu não sinto perigo. Eu não me sinto em nenhum momento desconfortável andando nas ruas. Mas por quê? Pessoas LGBTs, elas têm essa dificuldade de andar de mãos dadas na rua, sem receber preconceito, sem terem medo de serem agredidas. E é isso que acontece, né? Então a gente tem várias histórias, vários relatos de pessoas que cometem suicídio devido à violência. Ou seja, a violência não é a consequência, ela é a causa. E isso veio agora num congresso recente do Instituto Vitaleri, vem trazendo isso, a violência como causa de muitos suicídios. Então não é mais consequência, a gente está falando sobre um problema sério de saúde pública, de gestão pública, de políticas públicas e de rede social. E os centros de atenção psicossocial são grandes potências para lidar com o suicídio. Saiu um estudo recente que 14% dos municípios que têm CAPs, o suicídio diminuíram nesse 14%. Né? E aí, para você ver como é potente esse dispositivo nos municípios. E a gente precisa valorizar, precisamos reestruturar essa lógica, né, de se trabalhar psicossocial. E o que é um CAPS? O Centro de Atenção Psicossocial são serviços de saúde de caráter aberto e comunitário, de atenção diária, constituído por equipe multiprofissional destinada ao atendimento às pessoas com sofrimento ou transtorno mental, incluindo aqueles com necessidades decorrentes do consumo de drogas, em sua área territorial de referência. Né? O papel estratégico na articulação da CAPS é um CAPS. O CAPS, ele desenvolve um cuidado através do projeto terapêutico simulado. Então, é essa ferramenta que nós temos aqui no Rio Grande do Norte, 44 CAPS regulamentados. E aqui são os tipos de CAPS. No nosso município, nós temos o CAPS 2, que é um CAPS que atende pessoas com sofrimento ou transtorno mental grave e persistente, podendo também atender pessoas com necessidades decorrentes do uso de drogas e outras drogas, crack, álcool e outras drogas.
conforme a organização da rede de saúde local, indicado para municípios com população acima de 70 mil habitantes. E o nosso CAPS-AD, que também é tipo 2 AD, atende adultos ou crianças e adolescentes, considerando as normativas do ECA, com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, como o uso de drogas. Serviço de saúde mental aberto e de caráter comunitário, indicado para municípios e regiões com população acima de 70 mil habitantes. Então, nós temos esses dois tipos de CAPS, né? E a gente precisa entender que esses serviços estão abertos para acolher a população. Então, procurem o CAPS. A importância de eu trazer o que é um CAPS é para que vocês entendam que estão aí em casa, que são da população de Macaíba, que existe um serviço para acolher e que está aberto de segunda a sexta, de 8 às 5 horas da tarde. E aí a gente trouxe, não sei se Maria quer também aqui falar, a gente trouxe essa frasezinha, que falar é a melhor solução. Né? É preciso sensibilizar a sociedade para a importância de um olhar menos amedrontado e mais acolhedor, né? Menos preconceituoso e mais acolhedor, onde o sofrimento do outro possa ser mais escutado, possibilitando intervenções. Educação é o item mais importante na diminuição dos índices de suicídio. Então a gente precisa orientar a população, porque muitas vezes não é só a gente fala na escuta, mas não é qualquer escuta. Então, se você não está preparado a escutar, realmente direcione, porque muitas vezes uma intervenção ali potencializa aquele sofrimento, né? Nós temos o Centro de Valorização da Vida, né, o CVV, com o número 188, e nós temos os telefones dos CAPs e da equipe multiprofissional, que está sempre aberta para acolher, e vamos tentar realmente garantir e estar em defesa dessas pessoas, tá? Principalmente as mais vulneráveis. Né? Toda a vida importa. Né? Esse é o nosso trabalho, a defesa da vida. Então, gente, era isso que a gente queria trazer aqui para vocês. Tanto vocês terem conhecimento sobre a campanha de Setembro Amarelo, né? Muitas pessoas têm conhecimento, mas a gente reforçar sempre é importante. Eu gostaria de cumprimentar os demais vereadores que chegaram, né? Depois que a gente não conseguiu. E agradecer a atenção, a presença. Realmente, no ano passado, a Câmara estava bem florida, estava bem bonita, mas em virtude da pandemia, infelizmente, a gente tem que manter o distanciamento. Agradecer a Nathalie, porque é minha parceira, amiga de trabalho, da vida também. A Kemry, que eu não conhecia, né, e fez o convite, também quero agradecer a ele. E a todo mundo que pôde presenciar e as pessoas que estão em casa, né, assistindo também. É um tema de muita relevância, muito importante. E, gente, acreditem, o suicídio é uma das causas que estão aí no ranking de maior mortes no mundo. Né? Antes se morria muito por AVC, por infarto, enfim. E hoje o suicídio ele está no ranking de maior causa de morte. Então, a gente precisa abrir os olhos, se atentar para essas questões. Tudo que as meninas falaram aqui, né, tudo que foi falado é muito importante. Então, a gente precisa levar isso em consideração. Então, quero agradecer a todos. Obrigada, Igor. E muita gente está muito feliz. Né? O município está de portas abertas, a saúde também, o que precisar, pode contar. Alguém tem alguma pergunta? Quer alguma consideração? Falar alguma coisa? Gostaria de cumprimentar a presidente do SISEMAC, Adriana Araújo, e o vice-presidente José Alcântara. Cumprimentar os demais vereadores que chegaram, Ismarley Duarte, Ana Catarina, vereadora Rita de Cássia, vereadora Socorro Nogueira e o vereador Antônio França. E esse mês de Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio. Então a gente deve reunir toda a sociedade, escolas, ONGs, setores públicos e privados para debater sobre esse assunto. Então, é a minha preocupação de todo ano, mesmo esse ano a gente está passando por essa pandemia, é realizar essa sessão, mesmo com o plenário limitado, mas a gente está transmitindo ao vivo. Quem tiver alguma dúvida, está sendo transmitido pelo Instagram, pelo Facebook. E agora eu queria, sim, o nosso mandato também
tem uma lei número 2018/2019 que institui o Setembro Amarelo no município de Macaíba. Foi uma preocupação nossa ano passado e através disso a gente deu início a essas sessões solenes. E agora eu queria convidar Genuíno, que é o representante do grupo dos escoteiros aqui, Augusto Severo, para dar uma palavra. Ele que realiza um belo trabalho com os jovens e vai dar uma palavra também. Eu saúdo a todos, em nome do senhor presidente dessa sessão, o vereador Tagino, e falar que a gente agradece como escoteiro pelo convite de estar aqui. Desde o ano passado a gente vem com um trabalho em parceria, projetos somados em prol dessa causa, e os profissionais aqui presentes aqui, a gente tem um monte de coisa para falar, mas os profissionais já deram um show aqui de informações técnicas, né? Questão de números, dados, situações. E isso é importante para todos nós. Então, que todos tenham essa consciência de que essa situação é grave e que a gente pode fazer diferença quando a gente procura ajudar. Isso acontece no nosso meio constantemente, entre parentes nossos, né? Vizinhos. E essa situação existe. E a gente tem que abraçar a causa, observar essas informações que foram nos dadas aqui, que podemos fazer a diferença, podemos sim ajudar a contribuir que o nosso vizinho ou o nosso parente não chegue a se suicidar. Né? E o movimento escoteiro, é interessante falar que o movimento escoteiro trabalha com jovens de 6 anos e meio até os 21 anos de idade. E essa faixa etária, segundo os nossos profissionais aqui, é uma faixa complicada, justamente é onde está um grande número de pessoas que suicidam por algumas razões, a quais eles acham dificuldades e começam a ter problemas na sua vida pessoal e acham que a solução, ou seria o baixa de tudo, seria o suicídio. E a gente está aí para ajudar a mostrar que não é, e isso acontece com os jovens e com os adultos também. Então, assim, não tem idade, né? Não tem classe social. Então, um operário, um vereador ou um presidente pode chegar a uma situação, um empresário pode chegar a uma situação dessa. E é preciso que a família se preocupe em observar as diferentes situações que se encontram, o comportamento dele em casa, que não é de costume. É importante observar que pode ter uma coisa errada ali. E aí, você familiar pode fazer diferença, né? O nosso movimento escoteiro, o projeto foi montado por jovens. O nosso projeto do ano passado, junto em parceria com o vereador Igor Tagino, foi montado por jovens de 15, 17 anos, trabalhando no projeto, e eles foram para a rua, divulgaram através de panfletos, de faixas, de divulgações nas redes sociais, tiveram parceria com o CRAS, com o CVV, eles procuraram informações precisas para poder passar para a população. Então, nossos jovens foram fomentadores dessa questão de trabalhar a questão do suicídio, porque eles acharam importante que na vida deles, na idade deles, tinham jovens da mesma idade que poderiam se formar, ser grandes pessoas e, na verdade, ceifaram suas vidas. E aí eles montaram um projeto em 2019 e eles foram para a rua, não só divulgar, mas panfletar e discutir as pessoas, porque estavam prontos. E no decorrer do tempo, claro que esse ano, devido à pandemia, muita coisa foi reduzida, mas durante o ano de 2020, não só no setembro, mas todos os meses eles tinham constante participação com psicólogos, dando orientações, conversando, nos visitando e dando esse apoio e orientando eles. Hoje eu sinto que meus jovens, de 15, 16 anos até 19 e 21 anos, eles têm uma capacidade de poder ajudar, até porque são jovens ligados a jovens. E eles fizeram uma diferença muito grande em nossa cidade, é perceptível isso. O nosso trabalho vem desde 2013, durante 7 anos, a gente não teve nenhum caso, né? Mas teve alguns percepção
que estava acontecendo alguma coisa, e foi atuado. Houve visitas, convidaram pessoas de servir, psicólogos, inclusive a minha filha faz parte do movimento escoteiro também, psicóloga. Então, assim, tem todo um trabalho em volta e a gente começa a abordar e buscar que aquela pessoa possa ser ajudada. De fato, ela tenha realmente uma parceria, mostrar que ela é importante naquele ciclo de amizades, né? Na própria casa também. Hoje, com essa pandemia, eu digo que é um mal, mas que um mal que trouxe as famílias para dentro de casa. Devido à falta de costume da família dentro de casa, começou a gerar esse problema. Aumentou o problema, na verdade, né? Porque antes as famílias não tinham esse costume de estar reunidas em casa. Com a pandemia, volta todo mundo para casa, mas aí para o que fazer, as pessoas não dão atenção, o celular ainda é um meio de comunicação que divide as pessoas de casa, e aí começa a não ter aquele contato, todo mundo preso de casa, confinado num Big Brother residencial, mas que não tem um contato direto, e as pessoas começam a sofrer problemas, e o vizinho, o pai ou a mãe não está percebendo porque está ligado a um aparelho, e aí não sabe que o seu jovem está sofrendo e que precisa de um carinho, de um apoio, de uma ajuda, né, de uma informação. E através disso, desse projeto que a gente juntou junto, somou um projeto de Igor, foi importante, porque a gente achava que não existia muita coisa sobre o suicídio. E o próprio ano passado a gente descobriu que existia a sala roxa, né, foi mostrado alguns vídeos aqui, umas fotos, que existe um trabalho na cidade. E que as pessoas hoje, algumas pessoas que estão aqui, têm conhecimento disso, que quem não tem conhecimento, buscar o CRAE, buscar esses psicólogos profissionais que podem orientar e fazer a diferença no nosso município. No mesmo ano de 2019, um amigo nosso, funcionário da prefeitura, cometeu suicídio, uma pessoa ótima, tranquila, mas que estava sofrendo. E que não houve não teve aquele apoio de buscar e ajudar ele. E ele foi uma prova de que isso acontece. E lamentavelmente ele suicidou-se. Né? Então é assim, para todos nós aqui, é importante que abracem a causa, que vocês busquem, porque vocês, todos nós aqui, vereadores, empresários, todo mundo tem família. E quem não ama sua família? Né? Quem não ama seu filho, sua prima, seu tio? Então isso é importante que todos vejam que vocês fazem a diferença se vocês quiserem. Vocês podem salvar um primo seu, um irmão seu, até um filho seu. Só basta dar atenção à causa. E não é preciso só que eu me preocupe com meu filho, com meu parente, mas com um vizinho, com um amigo que está sofrendo. E a gente pode sim fazer diferença. Devido ao tempo também aqui, isso aqui foi escrito pelos jovens, né? Os nossos jovens, eles escreveram basicamente o que eles sentiram. Então, assim, aqui eles falam também que hoje, mais do que nunca, precisamos riscar do dicionário verbos como julgar e reprimir, né? E deveria inserir a questão, a compreensão e o apoio. Basicamente o que está escrito aqui foi resumido do que os profissionais falaram aqui. Então, assim, só reforçou que ele estava falando a verdade. E o que vocês falaram aqui só assina e comprova o que está escrito aqui desses jovens. Não foi eu, não foi nenhum outro adulto, foi eles mesmos que escreveram e mostraram essas dificuldades que eles sentem e que está na hora de nós fazermos a diferença no nosso município, nossa família e nossos amigos. Então, agradecer aqui mais uma vez ao nosso presidente interino aqui da sessão solene e o Tagino, os demais vereadores presentes, os profissionais que deram um show aqui mais uma vez. No ano passado eu até questionei, porque eu acho vergonhoso às vezes o profissional está aqui na frente, acho que ela viu isso aqui, e o profissional está aqui e alguém que é funcionário, que faz parte da casa, está de costa conversando e não dá atenção a isso aqui. E às vezes na casa dele tem um problema, não sabe, porque ele nem deu atenção ao que estava sendo dito aqui. E aí ele vai sofrer uma situação complicada de uma morte, um suicídio de um filho, um parente, porque estava de costa numa situação importante, que leva a sua família e não deu atenção e não ajudou aquela pessoa, porque simplesmente estava de costas, estava com o celular conversando com o celular fora. Então é importante que vocês deem atenção, que vocês soltem o celular e observem a atenção dos profissionais. Isso aí chama-se respeito, ok? Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, aos seus vereadores e ao
senhor presidente e a todos os profissionais, e que Deus nos ajude e que todos façam a diferença na vida dos nossos filhos, parentes e amigos. Obrigado, bom dia. Eu queria agradecer a participação de Genuíno, representando o grupo de escoteiro Augusto Severo. E esse ano, Genuíno, você não pôde trazer os jovens, né, devido à pandemia, mas o ano passado a casa estava lotada aqui nos escoteiros. Mas o próximo ano vamos fazer novamente e, se Deus quiser, eles vão participar. Eu queria abrir a palavra aos senhores vereadores. No final, Nathalie, você conclui. Está escrito primeiro o vereador Jefferson e os demais vereadores que queiram falar, é só dar um sinal que a gente já... A palavra ao Jefferson. Muito bom dia a todos. Queremos cumprimentar o presidente Pedro Amigo, Associação Solene, demais colegas vereadores, os profissionais que estão aqui na casa, né? O pessoal aqui do Rio também, do escoteiro, e os que nos veem e nos ouvem pelas redes sociais. Primeiro, parabenizar a Vossa Excelência, vereador Igor, por essa expositura da Associação Solene de um tema tão sensível, né, que nós estamos vendo hoje em dia na nossa sociedade. O tema já existia, né? Apenas nesses últimos anos tem dado uma maior atenção, né, ao que realmente é um problema tão sério na nossa sociedade. Eu mesmo trabalho em um setor da Prefeitura de Natal que a gente acompanha de perto e vê praticamente, porque não dizer, uma situação tão terrível como essa do suicídio, né? E, assim, importante frisar aqui a fala dos profissionais, né? E parabenizá-los também. Uma coisa nos chamou a atenção aqui quando foi falado, que as consequências são múltiplas, né? Como também é importante trabalhar a prevenção, a intervenção e a pós-venção, né? Também. E uma coisa chamou a atenção que na fala da psicóloga, né? Sobre a questão da religiosidade, né? O Brasil hoje é um país que a sua maioria da população se identifica como religiosa, na sua maioria cristã, né? E foi falado da resistência, né? E aí eu não sei se poderia ainda caber uma explicação rápida, presidente, sobre essa relação que existe hoje, se existe alguma palavra, alguma orientação para as igrejas, né, enfim, evangélicas, católicas e os demais centros religiosos, chamando, né, porque até mesmo ultimamente tenho visto as igrejas também se preocupando com essa temática do Setembro Amarelo, né, enfim. Se já há por parte do poder público esse chamamento para essas instituições religiosas, já que elas também atuam muitas vezes onde o poder público não vai, né, nas comunidades periféricas, etc. e tal, né? Se há alguma coisa assim nesse sentido, ou se ainda precisa se chegar mais junto a essas instituições, né? No demais, parabenizar a todos por este tema tão importante, né? E desejar felicidades. Obrigado, vereador Jefferson. Eu deixo o microfone aberto. A Maíra vai fazer esse esclarecimento. Bom, em consideração ao que o vereador perguntou, né? Assim, eu vejo hoje em dia que a sensibilidade dos líderes religiosos está bem mais... eles estão com uma consciência muito maior do que antes, né? Porque, assim, como quem ele falou, a religião, ela ajuda muito, né? Nesse processo também de tratamento, de cura. O que você acredita e que em potencial seja bom para aquele indivíduo, a gente recomenda até enquanto profissional. Nós não temos
Eu como psicóloga, eu não posso interferir no paciente, né, dizer que ele tem que ir para a religião tal, ou religião A, B ou C, enfim. Se aquela religião está fazendo bem para ele, né, uma busca constante de uma certa superação ou algo que está fazendo bem para o bem-estar dele, a gente recomenda que continue, né? Só que aí eu acho que é um trabalho ainda de formiguinha, né? A gente vê que a maior parte das religiões, eu vejo líderes carismáticos, que chamam muito hoje, né? E eles estão abrindo mais a visão para os problemas e as questões emocionais, né? Às vezes eu estou em atendimento, algumas pessoas me procuram para falar um pouco sobre isso, mas ainda eu acho que é uma coisa que tem que evoluir em relação à sensibilização mesmo desses líderes, né? Mas eu vejo que aos poucos isso aí já está, né, tendo uma visão mais ampliada e melhor, eu acredito, enquanto profissional. Assim, quando a gente fala sobre, eu entendi quando a Maria trouxe a questão do suicídio e a questão da religiosidade, porque a história da loucura, ela tem uma influência muito forte da religião, da forma como lidar com as pessoas que apresentam alguma diferença de comportamento que sai dessa normatividade, certo? Então a gente passou por períodos medievais onde a loucura era lidada com possessão, bruxaria, mulheres eram queimadas por serem diferentes, por apresentarem comportamentos mais excêntricos ou muitas vezes botânicas. Mulheres que eram curandeiras, que lidavam com ervas, com plantas, eram tratadas como bruxarias, como loucas. Então a gente sabe que nesse meio da história da loucura, na sua construção sócio-histórica, como Foucault traz, ela está arraigada assim por uma contextualização muitas vezes colocada como violenta, agressiva e muitas vezes autoritária, né? No processo subjetivo de produção mesmo dessas instituições que atravessam a nós, né? Enquanto seres humanos. E aí tem questões relacionadas à moral, né? Do que é certo, do que é errado, que isso está arraigado em nós. E hoje em dia, por trabalhar com o público de drogas especificamente, eu vejo quanto as instituições religiosas elas querem se apropriar dos corpos das pessoas e levantarem realmente a bandeira da proibição das drogas e colocarem, muitas vezes, pacientes nossos não usam a medicação por ser paciente psicótico, que precisa daquela medicação contínua, vai para uma comunidade terapêutica porque a família fez a escolha e lá eles dizem que não, você não vai tomar essa medicação. Não é uma questão de saúde pública, é uma questão religiosa. Você está com alguma possessão, são forças negativas que atravessam, e aí a gente esquece que esse sujeito, como eu coloquei, de forma integral. A espiritualidade, ela tem que ser assim alimentada, não é? Eu não estou trazendo nenhuma religião, estou trazendo a espiritualidade, que inclusive é um conceito que está dentro da Organização Mundial de Saúde. E eu vejo assim, muitos movimentos de jovens da igreja, não é? Trazendo esse novo olhar, né? A gente vem com novos líderes religiosos, tendo uma visão mais contemporânea dos processos, né, que atravessam a sociedade, de como eles se comportam, porque nós mudamos realmente, nossa história modifica ao longo do tempo, né? A gente não pode lidar com o fenômeno do suicídio há 20 anos atrás do que a gente está lidando hoje. Eu não posso lidar com o fenômeno do suicídio de 2019 com um contexto de pandemia, né? Então a gente modifica assim ao longo do tempo. E nessa questão religiosa é muito mais relacionada à história da loucura em si, sabe? De como era relacionado, inclusive nos seus familiares. Quando eu trouxe a questão da luta LGBTQIA+, dessas nomenclaturas realmente familiares, do autoritarismo, não é? Do patriarcado. Então, como um jovem tem que se comportar e que interferem sim, e que nós, enquanto psicólogos, temos que ocupar realmente esses espaços de diálogo, de construção da nossa própria história, né? Inclusive aqui em Macaíba. A gente não tem esse costume de ter assembleia com os nossos usuários de educados, porque é ali que a gente compreende o que ele traz.
E existem vários tipos de religião, mas ali naquele espaço eles se respeitam e compreendem que a espiritualidade é importante, né? Para a sua construção, inclusive da personalidade, de identidade, de pertencimento àquele local. Eu acho que mais algum vereador queira dar uma palavra? Não havendo mais nenhum vereador inscrito, eu quero agradecer a presença de Presidente, todos. Pois não, não é nenhuma fala, mas talvez eu senti na fala do colega que ele quis perguntar se já havia alguma coisa que vocês estivessem fazendo para realmente, assim, não sei se eu entendi se foi isso, se existia da parte delas alguma coisa, algum projeto para, junto com as igrejas, uma vez que elas chegam em alguns lugares que vocês não chegam, né, se existia algum projeto. Então, assim, ela respondeu da importância, falou, mas, assim, existe algum projeto de vocês vão até, vocês chamam esses líderes comunitários, esses líderes religiosos? Sim, pronto. Eu vou falar especificamente do CAPS. É tanto que eu coloquei na rede intersetorial as igrejas. Nós sim conversamos com a escola. Por quê? Porque o que a gente enxerga que aquele sujeito ele está no território e ele frequenta os espaços. Muitas vezes a gente quer ter, como eu disse, aquela prática tutelar. O usuário chega na nossa rede e a gente vai se apropriar dele e aquele é só. Chega no caso, só a gente vai ter uma forma de tratamento, entendeu? E a gente não dialoga com outras mídias. Existem muitos serviços assim, com essa prática tutelar, que muitas vezes cronifica o adoecimento. E esquece de conversar e dialogar com a rede de apoio. Um projeto de saúde com as igrejas, eu não conheço, mas eu conheço sim a participação, por exemplo, dos CAPs nessa intersetorialidade com os outros serviços de diálogo. Porque na hora que eu, por exemplo, estabeleço um projeto com uma igreja católica, digamos assim, e aí, muitas vezes eu tenho usuários meus que são ateus, e eles não acreditam. Então, a gente vai trabalhar naquele questão do projeto terapêutico singular, é de cada um. Se você tem na sua religiosidade, como a gente encontra usuários que querem ir para a comunidade, que geralmente são mais de cunho evangélico, a gente vai trabalhar em cima dele, conversa inclusive com o dono da instituição, pegue o plano institucional que tem, para a gente poder entender. O que a gente faz é esse trabalho, entendeu? De interlocução, de fazer com que esse sujeito ele caminhe pelo seu próprio território. Não existe um projeto tipo específico de dar saúde com a religião. Existe muito, sabe que tem muito, por exemplo, as próprias igrejas, elas se conectam muito forte com as instituições de ensino, as universidades. A gente vê pessoas da universidade realmente frequentando mais esses espaços e potencializando essa parte mais religiosa, né? Que no caso é fortalecer mesmo e ampliar essas práticas religiosas dentro da comunidade. E que é importante, por isso que a igreja, ela entrou dentro da nossa rede de apoio informal, né? Que a rede de apoio formal são os serviços de saúde, assistência, que já estão estabelecidos ali institucionalmente. Mas ela entra como nossa rede de apoio informal, porque muitas vezes elas dão realmente um suporte na comunidade que nós que trabalhamos 40 horas não estamos. Por isso que a atenção básica ela está no centro. Porque quem está na atenção básica é a enfermeira, o agente comunitário, é o maior potente da saúde que existe em qualquer território, é o agente comunitário. Porque ele está diretamente lidando com aquela demanda, ele mora ali, entendeu? Então ele é um grande potencializador, inclusive de aproximação com as igrejas, entendeu? Vereador Jefferson. Vereador, agradecer a fala da colega professora, porque ela entendeu, né? Marlete, realmente, só para complementar, eu acho que ficaria rica, né? Agora, na sua visão, do que ela realmente esclareceu, existem profissionais dentro dessas instituições. E é isso que eu entendi, que à medida como o tempo está mudando, eles vão potencializando essas.
Acho que cabe a dica de chamar, exatamente, se aproximar e ter uma parceria mais profícua com elas, né? Já que, como eu disse aqui, tem lugares que muitas vezes não chega um profissional de saúde e a instituição chega, né? Que é importante para que pudesse realmente ampliar, né? Mas como está se construindo essa temática no Brasil, essa conscientização, né, nesses últimos anos, isso é mais uma forma de implementar cada vez mais, né? Melhorar. Vereador, só você não tomar minha ideia, viu? Mas já tem briga aqui de ideia. Se não tomar minha ideia, eu lhe convido, né, para a gente fazer esse requerimento e até para vocês fazerem essa integração e fazerem um seminário, uma conferência, exatamente trazendo esses líderes religiosos e para que vocês façam realmente essa fala aos líderes, porque eles são eles propagam opiniões e muitas vezes a falta do conhecimento para ter a leitura do que é dito na Bíblia, no segmento do que ele está ali, né, daquela religião, há uma leitura às vezes errada ou uma leitura, enfim, que vai acabar prejudicando alguém ou ajudando, às vezes na leitura errada prejudica, né? Então, assim, eu convido aqui o vereador Jéssica para ele não tomar uma ideia, que ele já ia tomar. Aí eu digo logo, peraí. Então, assim, a gente verbalmente aqui fala a vocês que, assim, é preciso que haja realmente essa interação de vocês com os líderes religiosos, de todas as religiões, não é como vamos fazer com católico. Mas é um seminário mesmo, alguma coisa assim, mais, né? Que vocês convidem e que vocês expliquem esse tratamento, como é feito, da importância dessas drogas, né? Que além da espiritualidade, há realmente a presença de droga. A minha filha ela já teve síndrome do pânico. E eu lembro que quando foi notada a crise, que foi por um cardiologista, e ele disse para mim assim: mãe, saia daqui agora e procure um psiquiatra. Agora é um psiquiatra, ela precisa de remédio. Além disso, ela vai precisar de psicólogo, de terapia, de uma série de coisas, mas ela precisa de remédio. Então, é importante que vocês esclareçam essa parte, que ela não está separada da espiritualidade. Ela está assim, ela tem que caminhar junto. Né? Então, era só você tomar uma ideia, viu? Mas só para dizer assim, a gente conjugar a dele, a gente visitou as comunidades aqui na Caída local. E realmente negaram o nosso entrada. Sabe que a gente não podia, que eles não verificavam, os usuários deles não vão na casa. A gente tem duas comunidades aqui, que é o Guará e a Mangabeira, que frequentam o CAPS. Os usuários vão até o CAPS, mas quando a gente vai, eles realmente têm uma negação muito forte, uma resistência muito forte com o CAPS. Entendeu? Mas é específico, de uma religião só, entendeu? Não são todas, é só essa. Enquanto isso, já teve uma igreja determinada aqui na Caíba, evangélica, que fez o convite a mim para fazer uma espécie que a gente tem na psicologia, que a gente chama de plantão psicológico, né? Que a gente faz um acolhimento, uma orientação, e aí o líder da igreja fez o convite para mim e eu passei uma manhã lá fazendo atendimentos de plantão para esses pacientes. Então, é como a Natália disse, alguns líderes têm uma resistência maior, né? Outros são mais abertos. E eu acho que aos poucos isso vai sendo quebrado. Só pegando aí o gancho dos vereadores aí, das profissionais, só vendo que é o seguinte, que eles seria importante que a igreja, uma cúpula, uma diretoria, fizesse convite, porque assim, eles têm uma demanda muito grande, eles trabalham com base de convites. Como o Movimento Escoteiro fez um trabalho no ano passado, realizou esse trabalho, eles liberaram o pessoal, os profissionais, e foram até lá e deram essa orientação. Ao mesmo tempo, o nosso vereador Itagino também fez esse convite para que eles passando passados eles vieram. E, consequentemente, esse ano foi feito. Então, assim, é interessante que as entidades já tenham essa preocupação de saber que existe profissional e que a própria igreja ela sofre com isso, porque a questão não é de religião, é de doença. Então, a doença ela pode estar em qualquer lugar. E aí, quando a necessidade, essas pessoas percebendo essa situação dentro da igreja, ela convida o CAPS
os profissionais para dar uma palestra, conversar diretamente com aquela pessoa. Então assim, já que a igreja não tem mais além, numa comunidade que é carente, que não tem esse trabalho, seria o responsável para aquele grupo fazer esse convite para que eles cheguem até lá, né? E dê a condição de chegar até lá. Acho que eu vou passar a palavra para Emily para suas considerações finais também. Bom, eu acho que foi falado, né? Acho que o foco ficou um pouco sobre a religião, mas é importante a gente pensar que há 5 anos atrás a gente não falava abertamente de suicídio como estamos falando hoje, né? Há 5 anos atrás não tinha tanta exposição das questões de saúde mental. Eu estou falando 5 anos por um mero acaso, né? A gente sabe que essas questões têm sido amplificadas no meio social em todos os setores, inclusive sim na religião. Então, sempre dentro de um olhar psicológico, de um olhar social, nós precisamos trabalhar a consciência, né? Nós precisamos amplificar esse diálogo. Então, eu super parabenizo essa iniciativa, porque eu acho que trazer para perto, né, explicar, sentar, dialogar e falar, olha, é assim, existem tais fatores, existe a medicação, existe a psicoterapia, isso é fundamental para trabalharmos a consciência e aí sim propagarmos a importância de discutirmos sobre saúde mental. Eu vejo que há uma mudança radical de posicionamento nas igrejas nos últimos tempos. Chega para mim na clínica e também pela minha vida social, né? Inclusive existe uma iniciativa que tem a CVV, né? Que é o que você liga para 188, mas hoje existem igrejas que estão começando a se organizar para montar plataformas de acolhimento à sociedade, de plantões voluntários para atendimento a pessoas com casos de ideias suicidas, enfim, depressão. Então a gente vê sim que existe uma expressão forte, né, da igreja na sociedade, porém existem entraves culturais, históricos, né, como a nossa colega falou, que existe histórico da loucura, que é a possessão demoníaca, isso existe, né, e a gente precisa dialogar para que algumas barreiras sejam transpostas. Mas realmente é o diálogo que é a base de tudo, então parabenizo a iniciativa. Não havendo mais ninguém, eu quero agradecer primeiramente a Kemily, que foi a primeira palestrante, os vereadores que não estavam aqui. Kemily também é servidora da UFRN, minha amiga da adolescência. Agradecer que atendeu o nosso convite e veio até aqui. Agradecer a Maíra e a Nathalie, que todo ano estão aqui representando a Secretaria Municipal de Saúde, são excelentes profissionais do nosso município. E agradecer a todos os presentes, os colegas vereadores e a todos os internautas que acompanham através da página da Câmara, através do nosso Instagram. E declaro encerrada a seguinte sessão solene, convidando os demais vereadores logo mais para a sessão ordinária.